Muito bem, galera. Olha aí, ó. Depois de todo um trabalho, falando aí bastante sobre a física clássica, nós trabalhamos muito, desde, por exemplo, começamos com a eletrostática, né? Cargas elétricas, a eletrodinâmica, que é a realização do trabalho aí, que é a potência, faz realizar o trabalho em função do tempo. Em seguida, nós trabalhamos o eletromagnetismo e as aplicações no dia a dia. Chegamos a uma parte chamada relatividade, né? Aí Einstein aí trabalhando, já a gente indo para a física contemporânea, né? Então, vamos dar uma olhadinha na aula de hoje, começa uma parte interessante aí, vamos lá? Olha bem, foi pedido para vocês na aula anterior para assistir esse vídeo, para finalmente entender a teoria da relatividade, né? Então, a gente entender essa teoria da relatividade de Albert Einstein, e a BBC News Brasil, que disponibilizou esse vídeo, né? Uma maneira mais jornalística de apresentar aí a questão do Einstein, né? Que é a relatividade. Então, se já se prepararam, foi só 3 minutos, 4 minutos, né? Praticamente. E aí, nós já tivemos uma parte aí sobre relatividade, relacionando aí, agora vamos falar relatividade em baixas velocidades. Adição de velocidade, segundo a lei de Galileu e segundo a lei relativística, a energia relativística e as noções de relatividade geral. Olha bem, pessoal, quando nós falamos de a relação de velocidade, lá no primeiro ano de Galileu, onde carros em sentidos, um de frente para o outro, sentidos opostos, né, ou se afastando ou se aproximando, nós tínhamos que, no caso, somar as velocidades. E se estiver no mesmo sentido, diminuir. Essa é uma ideia em baixa velocidade da velocidade relativa, relatividade da velocidade. Só que, segundo Einstein, nós já vamos trabalhar mais tarde na velocidade da luz. E aí a gente vai ver uma diferença um pouquinho do que trabalhávamos na época de Galileu e Newton e com Einstein. A ideia de Einstein de velocidade da luz. E a velocidade pequena, igual o carro que nós temos no dia a dia, moto, etc. Os móveis em si que nós temos, né? Vamos lá, então, para ver que tem uma ideia diferente, né? Então, não vê adição, subtrair também é um tipo de adição, né? Adição em sentido oposto, né? Aí, no caso, que nós temos os carros e velocidade em sentido oposto, soma. Mas vamos ver a teoria da relatividade restrita, que é aquela relatividade, depois tem a geral, né? A teoria da relatividade restrita, ela tem como base 2 postulados. O primeiro postulado dessa teoria diz o seguinte: todas as leis da natureza são as mesmas em todo o sistema de referência inerciais. Sistema de referência não acelerados. Então, olha bem, quando nós trabalhamos, na verdade, com o Newton, nós trabalhamos com sistemas, né, não acelerados, inerciais. O sistema é parado, o sistema de referência, ele está fixo em um determinado ponto. Quando você acelera o próprio referencial, você tem uma ideia diferente. Então, esse é o primeiro postulado. Vamos lá dar uma olhadinha no segundo postulado. Diz assim: a velocidade de propagação da luz no vácuo, então a velocidade da luz no vácuo, é a mesma em qualquer sistema de referência inercial, sistema de referência não acelerado. Então, trabalhando com esses 2 postulados, nós temos então a relatividade restrita, essa teoria da parte restrita, tá? Então, nós temos aí os dois postulados que baseiam a teoria da relatividade restrita, tá? Então, a relatividade em baixas velocidades, vamos dar uma olhadinha, uma consequência do segundo postulado é que o valor da velocidade, que é de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo, ou 3 vezes 10 a quinta quilômetro por segundo, que é quilômetro a 10 a terceira, né? É um limite para as velocidades. Então, não há velocidade maior do que essa. É a maior velocidade possível que nós temos. Nenhum corpo pode se mover com velocidade superior à da luz no vácuo. Nenhum. Então, a maior velocidade possível é a da luz, e é essa de 3 vezes 10 a oitava metro por segundo. Isso está valendo,
Esse postulado fez cair por terra o conceito da física clássica, de referencial absoluto ou referencial privilegiado. Quer dizer que você ia aumentando, não tinha fim. Só que esse postulado mostra que chega um limite. Esse é o limite. O normal de antes, ninguém nunca conseguiu, mas poderia, um dia vamos conseguir. Não. Segundo a relatividade de Einstein, mostra que esse conceito de final de velocidade máxima alcançada por qualquer corpo, não pode ser maior do que o da luz no vácuo. Então imagine a situação. Você está numa estrada, dirigindo a uma velocidade de 100 km por hora, um carro e tal. Quando na pista contrária passa por você outro carro com velocidade igual a 80. Na pista contrária, mas sentido contrário também, tá? Não te ultrapassando. A velocidade de um automóvel em relação ao outro, nesse caso, nós sabemos que soma, já estudamos isso no primeiro ano, vai ser de 180. A velocidade relativa é de 180. É por isso que as pessoas, durante as viagens, têm que tomar muito cuidado, pessoal, porque olha bem, você vai ultrapassar um carro, o outro carro que está vindo de lá, ele está aumentando a velocidade. Então, se você está a 100, mesmo o outro, um caminhão vindo lá a 80, a velocidade entre vocês dois, na verdade, é de 180 em relação a você. Então, se não tomar cuidado, você... o caminhão vem devagar, mas a velocidade é a soma da sua com a dele. Estão a 180. Então, você vê que tem uma diferença enorme. Então, tem que tomar cuidado, não ultrapassar por causa disso. Com a experiência, né? Tomar muito cuidado, com a experiência você consegue calcular essa profundidade e ultrapassar. Vai ficar medindo velocidade, claro. Vamos lá, então. Tá? Porque o outro também, o outro carro, um automóvel, pode estar vindo lá em 200 km por hora, você nem sabe. Isso não acontece com a luz. Se dois feixes de luz cruzam em sentido contrário, cada um vai viajar 3 vezes 10 oitavas. Não existe, sabe? Se você pudesse estar viajando a velocidade da luz ali, pegando carona com a luz, não tem nada disso. As duas estão com não soma, não é 6 vezes 10 oitavas. Então, continua com a mesma velocidade, certo? Não vai dobrar a velocidade, somar 3 mais 3, né? Certo? Então aí, ó, um carro aí, à noite, uma foto legal aí, a luz, os faróis, elas se cruzam com a mesma velocidade sem somar. Então, a luz que está contrária a você, num farol, não vai aumentar, dobrar a velocidade, tá? As consequências desse postulado contrariam o senso comum, né, nossa ideia comum. Então, quando é a luz, nessa velocidade máxima, as coisas mudam de figura. Se a velocidade da luz permanece constante, mesmo com o emissor, aquele que emite, né, em movimento, alguma coisa deveria mudar para que as leis da física continuem as mesmas. Se nós temos uma diferença aí, a lei da física diz isso, então o que é que muda na verdade? Né? Essa é a ideia interessante que nós temos. Ó. Segundo Einstein, o tempo e o espaço é que variam de acordo com a velocidade de um referencial em movimento. Então, pessoal, quando muda o referencial em movimento, que você está em movimento no carro que o outro vai vir te ultrapassar, né? O que vai ser só uma velocidade. O que muda, na verdade, se a velocidade da luz não muda, o que vai mudar é o espaço do carro, por exemplo, o tamanho do carro ou o tempo. Eles mudam para que a velocidade da luz se mantenha igual. Aí a gente começa a ter uma coisa mexendo com a nossa mente, né? Como assim? O carro vai ficar maior, vai ficar menor? O tempo vai esticar? Tempo é o tempo. Mas aí que está a grande ideia da relatividade e velocidades altíssimas. Sem isso, você não pode estudar o espaço, por exemplo, se você não entender essas ideias. Vamos lá, então. Ok? Então, olha bem. Isso quer dizer que se alguém observasse um ônibus próximo à velocidade da luz, o comprimento do ônibus ia parecer menor e o tempo dentro dele ia correr mais lentamente, para compensar a mesma velocidade, certo? Então, se você mede um certo tempo, mas aí o ônibus ficaria menor e o tempo também percorreria menor. Ao calcular a velocidade da luz, os dois chegariam ao mesmo resultado, desse jeito, né?
o espaço e o tempo deixam de ser absoluto e passam a ser relativo, né? Então, pessoal, olha bem, velocidade é a relação do espaço e o tempo. ΔS sobre ΔT. Antes nós falávamos que a velocidade mudava, porque o tamanho do carro era o mesmo e o tempo que ele levava era o mesmo. Bom, agora, se a velocidade não muda na velocidade da luz, alguma coisa tem que mudar. O tamanho do carro, do ônibus, do carro, e o tempo que se leva para fazer alguma coisa é que mudam. Para que aí você sim tem, na verdade, uma ideia de que as leis da física não vão mudar, certo? Então vamos lá. Acho que é um pouquinho difícil acreditar nisso, mas é a teoria da relatividade e é assim que ela funciona. Hoje nós temos uma compreensão muito melhor, né? Na época também, muitos cientistas, a maioria da comunidade científica não acreditou em Einstein, tá? Inclusive, quando nós vamos falar, por exemplo, de ondas gravitacionais, e hoje já são até medidas, né? O tempo medido entre o mesmo evento por observadores que estão em movimento relativo entre si vai ser diferente. Se estiver um momento relativo, um com velocidade de 10 km por hora, o outro com 200 km por hora, eles vão medir, então, os observadores estão com movimento relativo e vai ser diferente essa medida. Surge assim a ideia da dilatação do tempo, aumentando ou diminuindo, né? Aí o Salvador Dalí, mostrando aí o relógio, só uma imagem figurativa, claro, né? Não tem como ter uma imagem do tempo aqui. Da mesma forma, vai ocorrer uma contração do espaço medido por observadores em estados diferentes, que é repouso. Olha aí, ó. Na verdade, você está olhando, dependendo da pessoa e da velocidade dele, vai ver o ônibus bem menor. Continua só se tivesse comprimido, né? Como se o ônibus tivesse comprimido. Então, nós temos aí uma boa ideia do que seria, na verdade, o tempo e o espaço, né? Claro que se a gente faz em computadores, né? A gente não tem essa medida, na verdade, aí, funcionando desse jeito, né? Não tem como detectar isso ainda nessa velocidade da luz. Corpos em movimento sofrem uma contração na direção deste movimento em relação ao tamanho que tem quando medidos em repouso. Então, se você mede em repouso, o tamanho do corpo muda, ele contrai, fica menor. E o tempo vai ter que passar mais lento, né? Já que ficou menor o corpo. A dilatação temporal e a contração do espaço só apresentam valores significativos quando os valores da velocidade envolvida são próximos da velocidade da luz no vácuo. Olha bem, com velocidade muito baixa como a nossa, abaixo de 10%, a física clássica funciona muito bem. Nós vamos até mostrar para vocês, tá? Então, vamos falar da adição de velocidade segundo a lei de Galileu e segundo a lei relativística. Vamos mostrar para vocês em cálculos, a mudança realmente de cálculos, tá? Ok? Então, olha bem. Em física, uma transformação de Galileu, o nome é transformação de Galileu, é usada para transformações entre as coordenadas de dois quadros de referência, que difere apenas por um movimento relativo constante dentro das construções da física newtoniana. Embora as transformações sejam nomeadas em homenagem a Galileu, é o conceito de tempo e espaço absolutos, que foi concebido por Isaac Newton, que fornece, na verdade, o domínio de definição. Que Galileu começou a trabalhar, falou muito sobre isso, são chamadas de transformação de Galileu, transformadas de Galileu, que, na verdade, foi trabalhado muito por Isaac Newton, tá? Em essência, as transformações de Galileu incorporam a noção intuitiva de adição e subtração de velocidade como vetores. Nós trabalhamos aí. A ideia, na essência, é muito simples. Se tivermos um corpo em movimento visto de um certo referencial, esse movimento visto de outro referencial que se move em relação a ele é simplesmente a composição dos dois movimentos. Olha bem, uma bolinha de uma pessoa dentro do vagão e agora uma pessoa que está olhando, né, aí dentro. Agora uma pessoa que está olhando fora. Presta bem atenção, a pessoa está dentro do vagão, agora vamos colocar uma pessoa que está olhando do lado de fora. Ó. Olha lá, ele está vendo uma parábola. Ó.
certo? Você vê que no primeiro, a pessoa está dentro, o referencial está aqui. E sobe e desce para sua mão, nós já vimos isso. Aqui uma pessoa está fora do trem e a outra pessoa está lá, ele está vendo uma parábola, enquanto esse está vendo uma reta, né? Esse está vendo uma reta, olha lá. Ele vê uma reta, o de fora vê uma parábola. Então você percebe que existe diferença. Por quê? Porque existe, no caso aí, uma diferença, né? Mudou o referencial, é relativo. Isso funciona para pequenas velocidades. Aqui o trem, a bola sendo lançada. Então, está disponível no YouTube, vocês podem olhar direto nesse endereço, vocês vão ver a íntegra, né, de todo o trabalho colocado aí, tá? Dito de outra forma, o vetor de posição 1 do corpo em movimento 2, quando visto em um referencial, é dado simplesmente pela soma dos vetores de posição 3 do corpo relativamente ao outro referencial e do vetor de posição do ponto de referência de um referencial em relação ao outro. Olha aí, ó. Certo? Então, nós temos uma pessoa olhando de longe, uma de lado, outro de baixo e outro deitado. Aqui, ó, está movimentando em torno, é a Lua, né, em torno da Terra, ó. A pessoa está do lado de fora da Terra, aqui está no outro plano, olhando quase de frente da Lua, olhando para a Lua. E o outro aqui está deitado e a Lua e a Terra estão movimentando sobre ele. Então você vê que muda o referencial, você muda a perspectiva. Você muda o tipo de movimento. Então o movimento é relativo. Essa questão da relatividade do movimento depende do referencial. É muito importante você entender essa questão do referencial, tá? Então você tem um corpo, a posição e o referencial, né? Se V, vamos começar a entrar nos cálculos aqui para você entender melhor. Se V for a velocidade do referencial S', relativamente ao referencial S, nós temos para o movimento apresentar a seguinte relação entre as componentes. Olha aí, o S, e agora ele entra em movimento, o S'. Pode ver que o tempo aqui, ó, olha aqui, tempo está marcando, tempo T', tá? Entre 0, né? T' igual a 0, eu tenho T0, S e S' vão coincidir. Aqui, se você tem esse plano em S, depois do S' você tem um outro plano, que é o sistema de coordenadas espaço-temporal, tá? Então, você vê que há um movimento aí, houve velocidade, né? E o tempo está sendo marcado. Então, você considera um veículo que se move relativamente ao solo, que é o referencial inicial S, com velocidade V. Uma pessoa dentro desse veículo, olha aí, ela se move com velocidade V'. Olha bem que lá o carro a pessoa estava dirigindo o carro, né? Ele anda junto com o referencial. Agora aqui, alguém está dirigindo o ônibus e a pessoa está andando dentro do ônibus. Tem a velocidade do ônibus e tem a velocidade da pessoa. Na relatividade galileana, a velocidade V da pessoa em relação a S será o quê? Você vai ter que V igual a V' mais V, né? Se o veículo e a pessoa se deslocarem no mesmo sentido, não estiver no mesmo sentido, você diminui. Então, na verdade, você está numa velocidade considerada menor que a velocidade real do ônibus, né? Porque existe uma relação entre você e o ônibus. E quando nós temos em sentido contrário, nós vamos ver que a velocidade aumenta, que o espaço entre aí vai aumentar, tá? Então, isso aqui nós já estudamos no primeiro ano, né? Se o veículo e a pessoa deslocarem em sentidos opostos, as equações de Galileu vão ser o quê? Uma soma. Lá diminui, no mesmo sentido, sentidos opostos, soma, tá? Na relatividade de Einstein, se V' e V agora Einstein, que lá é Galileu, né? São velocidades com a mesma ordem de grandeza da velocidade da luz, velocidade C. Então, a velocidade V da pessoa no referencial S será calculado como? Assim, ó. Olha bem que aqui entra a velocidade da luz agora. Nós temos, não é só V mais V ou V menos V, tá? V' mais V ou V' menos V. Nós temos aqui agora, vamos fazer toda essa relação. Se conhecemos V e queremos V', que é a velocidade relativa,
Nós conhecemos também a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 à oitava, mas nós temos positivo e negativo, né? Mesmo jeito, mesmo sentido, sentido oposto e mesmo sentido, tá? Não muda nada aí. Essas relações são equações relativísticas de transformações de velocidade. Então, pessoal, vocês viram que as relações galileanas só somar ou subtrair. Igual lá, deu exemplo de 100 e 80 o carro, 180. Se fosse mesmo sentido, 100 menos 80, 20. Quer dizer, um carro está passando um caminhão, é um automóvel, ele é 100, o automóvel é 100 e o caminhão 80, o automóvel está andando a 20 em relação ao caminhão, né? E se tiver em sentido oposto, 180, um em relação ao outro. Então, já vê que quando você trabalha com Galileu, uma coisa, com Einstein, aí você já vê que tem que entrar a velocidade da luz. Vamos lá, então? Aí você viu essa diferença entre as equações. Olha aqui, ó, equação bem mais completa, né? Vamos ver alguns casos aqui, né? Caso 1, emitindo um pulso de luz dentro de um veículo. Tá o veículo aí, tá emitindo um pulso de luz, ó, a pessoa tá com a lanterna, tá? Olha bem que aqui é luz e aqui é um trem. E aqui tem uma pessoa dentro com a lanterna e o outro fora está olhando. Olha bem que nós vimos a bolinha jogada para cima igual a lanterna. Então, se eu estiver emitindo um pulso de luz dentro de um veículo, caso em que o pulso de luz está sendo emitido de dentro do veículo, por B, o homem de vermelho, e observado por A, que é o homem de laranja, né, o amarelo aí, que está em um referencial fora do veículo. Ok? Pela adição galileana, nós temos que V igual a V' mais V. C mais V é o que resulta de uma velocidade maior que C. E o postulado diz que não existe velocidade maior que C, né? Substituindo V' igual a C na relativística, olha aqui, agora vamos ver a relativística. Galileu já provou que tem que ter uma velocidade maior que a velocidade da luz. Olha na relativística, mesmo usando velocidade baixa. C mais V, né? Colocou o valor de C, qualquer que seja o número, e aí, fazendo aqui toda essa relação matemática, né? Nós vamos obter isso aí. Você pode fazer com calma, separar cada um desses, tá? Fazer produto notável. Então, no final, olha bem que você pode cortar C, aqui você tem C, né? Você pode cortar C mais V com C mais V. Olha aí o que deu. A velocidade praticamente ficou a mesma. Prova que a velocidade da luz é igual a C na relação relativística. Na outra relação deu C mais V, e aqui só dá C. Olha bem que o Vzinho, o V é o que nós queremos descobrir. Quando você coloca aqui, o Vzão é igual a V mais C, C mais V. Só que aqui ele é igual a C na relação relativista. Você vê então que a velocidade da luz, mesmo utilizando um valor qualquer, quando você coloca aquele valor ali, no final de tudo, você vê que dá a velocidade da luz. Você vê, foi feito o cálculo, pode substituir por número se você quiser, mas a letra representa o número, é mais fácil cortar a letra do que cortar número, né? Mas de boa aí, pode fazer tranquilo. Significa então que a luz também tem a mesma velocidade no referencial, tal como é assumido no segundo postulado de relatividade de Einstein. Então, pessoal, vocês viram aí, ó, matematicamente, substituir Czinho e V e o Vzão. Vzão é o meu resultado. Quando eu coloco na equação galileana, né, de Galileu, eu encontro uma velocidade maior que da luz. Quando eu pego os mesmos valores, que é Czinho e C e Vzinho, né, o Czinho e Vzinho, e coloco na equação relativística de Einstein, você viu que no final foi desprezado aquilo lá e mostrou que a velocidade da luz continua C e não C mais V. Então mostra que as equações aí, Einstein corrige isso aí. O postulado dele vem, ele monta uma equação para corrigir. Vamos lá então, continuando outros, né, modelos, outras situações aí. Um caso 2. V' e V são velocidades de mesmo sentido, muito menores que C. Digamos que V' é igual a V, que é igual a 10% da velocidade da luz, 0,10, é 10 dividido por 100, então é 10% da velocidade da luz.
Pelo teorema de Galileu, eu tenho que V' mais V é igual a 0,10C mais 0,10C, o que dá 0,20C. Então dá 20% da velocidade da luz, certo? Pela lei relativística, olha aqui, eu vou colocar todos os valores, vou calcular direitinho, né? Faço todo o trabalho e aí eu descubro que dá 0,198C. Isso quer dizer que tanto pela regra de Einstein, pela de Galileu, o valor está bem próximo. 0,198 está muito próximo de 0,200, que 0,200 você pode colocar, né? Está dando 2 milésimos de diferença. 2 milésimos, certo? Então significa que velocidades pequenas até 10%, a equação de Galileu dá um resultado muito próximo do valor calculado relativisticamente. Ele é mais completo, a relativística, mas os valores são muito próximos, até 10%. Agora, vamos pegar um terceiro caso que é 75%. Ó. Então, velocidade muito alta, né? 75% da velocidade da luz, 10%, 3 vezes 10 é oitavo. Agora, 75%. Então, uma velocidade muito mais alta, quase próxima da velocidade da luz. Olha bem o que vai acontecer. Aqui vai dar 1,5, vai dar maior que a velocidade da luz, né? 1,5C, uma vez e meia a velocidade da luz. Só que na relativística, calculando direitinho, montando o exercício e tudo que nós temos aqui, olha bem quanto vai dar. Vai dar 0,96. Ainda dá uma velocidade menor que da luz. Se você tiver 75% da velocidade, você vai ser 0,96 da velocidade da luz, 96%. Não vai ser maior do que a velocidade da luz no vácuo, que é 1C, né? 100%. 1. Dá 0,96. Então você vê que quando você passa de 0,10, 10% da velocidade da luz, você não pode mais usar Galileu. Essa aqui não funciona mais. Então, já não pode ser simplesmente utilizado. Até 10% é possível, mas acima de 10% você já não consegue mais ter o resultado. O resultado passa, quebra a questão. Então, quando duas equações estão funcionando, está tudo bem. Quando não funciona mais, mostra que você não pode mais usar. Então, pessoal, olha bem, o que nós falamos? Ah, mas então, tudo que eu estudei sobre Newton, a física clássica, está tudo errado. Não é assim. É que Newton, ele não previu o que poderia acontecer com velocidades muito altas. A velocidade baixa, 10% da velocidade da luz, já é muito alta para nós, né? Muito alta mesmo. Então, a partir desse momento, o que você tem? Você tem que, a partir de 10% da velocidade da luz, não funciona mais aquelas regras. Se até 10% funciona e nós estamos muito longe de 10% da luz no nosso dia a dia, podemos utilizar Newton de maneira tranquila. É que Newton não previu uma questão para velocidade muito grande, até porque não se trabalhava. Newton começou a falar ainda sobre a questão da dualidade da luz lá, Huygens, nós já vimos no segundo ano. Então estavam descobrindo ainda. E Einstein é muito tempo depois, né? Muito século depois. E aí, o que acontece então? Acontece que aí tem que corrigir. Quando você quer velocidade alta, começa essas viagens ao espaço, etc. e tal. Se não corrigir, você manda, por exemplo, uma nave aí, mesmo que é não tripulada, se não corrigir, não vai funcionar no espaço. Não vai conseguir se movimentar e não vai prever, né, tirar aquelas fotos que a gente recebe bonitas de longe, tá? Então, vamos lá, pessoal. Continuando aí. Olha bem que aí já deu uma diferença muito grande. Então, a equação relativística, ela prevê todas as velocidades até normal e vai sempre chegar perto e, no caso, vai ser só a velocidade da luz, nunca vai passar da velocidade da luz. Então, os resultados obtidos nos casos, nós vemos que a adição relativística de velocidade preserva, em qualquer caso, os dois postulados da relatividade especial, que é a restrita. Entretanto, a adição galileana de velocidade só é válida para velocidades muito menores que a velocidade da luz,
que seria em torno de 10% de C. C, a velocidade da luz no vácuo, 3 vezes 10 oitava metro por segundo, tá bom? Então, a gente consegue ver direitinho e prever isso aí com essa equação utilizada por Einstein. Tem ela aí para você, né? O que é energia relativística? A teoria da energia relativística mostra que massa e energia são grandezas equivalentes, sendo que qualquer massa possui energia associada a ela e vice-versa. Matematicamente, essa relação é definida pela famosa equação de Einstein. Vou colocar aqui, mas acho que todo mundo já viu na sua cabeça, né? Olha aí, ó, E igual a mc ao quadrado. Fala de Einstein, coloca essa equação. Isso é sobre energia, esse E de energia. Massa e o quadrado da velocidade, né? Você sabe que energia cinética? Ó, energia cinética é mv ao quadrado, sobre 2. O Einstein, quando ele trabalha com a energia relativística, ele vê que energia é igual massa, quadrado da velocidade. Não tem um dividido por 2, tá? Quadrado da velocidade da luz num vácuo, olha bem, não é qualquer velocidade não. Então aquela equação de energia cinética só serve para velocidade abaixo de 10% da velocidade da luz no vácuo, onde Newton utilizava Galileu de boa. A partir daí, nós temos que trabalhar o quê? Trabalhar a questão de Einstein, velocidade muito alta. Vamos lá, então. Ok. Energia, né? M é massa da partícula e C é velocidade da luz. Na verdade, é utilizado esse esquema aí nos colisores de partículas, nós trabalhamos de prótons, né? Nêutrons, tá? Os elétrons lá. Essa equação é a mais conhecida da física, com certeza, famosíssima, e teve enorme consequência, dentre as quais podemos destacar a energia nuclear, a partir daí que foi possível trabalhar com a energia nuclear, do núcleo dos átomos. Embora essa energia esteja vinculada a uma velocidade, que é a velocidade da luz, ela também fornece energia de repouso, que é a energia zero inicial, de um corpo em um referencial, em virtude de sua massa de repouso. Então está aqui. Tudo zero é início. A partir daí, vai aumentando, né? Tá? Porém, se o corpo estiver em movimento com a velocidade de V, nós devemos levar em consideração que ele passa a ter também uma energia cinética, além da energia relativística, né? E sua massa relativística sofre uma dilatação, aumentando uma quantidade. Então, a variação da massa é a massa final menos a massa inicial, tá? Então, um aumento de massa aí. A massa relativística é dada por essa equação aqui. Não precisa decorar, só para você saber. Lembrando que aí você sempre tem essas equações assim, não tem jeito, tá? Mas não precisa decorar nada. Quando precisar, ela vai estar aí. E a energia cinética é essa expressão aqui, ó. Variação da massa. Então, na verdade, a energia cinética vai ser a variação da massa vezes C, a velocidade da luz ao quadrado, tá? A equação da energia relativística mostra que a máxima energia que um corpo pode possuir é obtida pela multiplicação da massa pela velocidade da luz ao quadrado, que é aquilo ali que nós vimos. O que também significa que uma quantidade mínima de massa pode produzir quantidades imensas de energia. Então, pessoal, na verdade, o que nós estamos aí à procura, hoje, o mais importante que nós temos aí é a procura justamente de energia imensa com a fusão. Porque através da fusão, por exemplo, do núcleo, nós temos a fusão do hidrogênio transforma em hélio no Sol, quantidade de energia imensa. Essa é a busca hoje para fazer energia através da fusão. Ela é mais tranquila, libera uma grande quantidade de energia sem o problema da fissão, que a fissão é a explosão, né? E no caso da fusão, não, ele junta, é implosão, tá? Então, na verdade, essa é a ideia de hoje. Vamos lá. Lembrando que hoje estamos à procura da energia através da fusão. E a fissão nós já temos, que é a energia nuclear comum de hoje, né? Então, não sou ainda da atividade geral agora. Nós falamos da restrita e vamos falar da geral. A teoria da relatividade geral proposta por Einstein diz o seguinte: ela leva em conta o aspecto da restrita, mas também trata do efeito dos campos gravitacionais, agora sobre o espaço e o tempo, tá? Aí vai falar do universo, né, da Terra, das estrelas. Quando os raios de luz vindo de uma estrela distante
passa pelo campo gravitacional do Sol, que é a nossa estrela bem pertinho aqui, 8 minutos de distância, né? Com a velocidade da luz, claro. Esses raios se curvam. Um observador na Terra veria a estrela em determinado ponto quando o Sol estivesse no caminho da luz da estrela. Em outro ponto, quando o Sol se encontrasse em uma área diferente do céu, e não no caminho da luz. Então, olha aqui, nós teríamos a localização aparente da estrela. Já que ela tem uma curva, você está na Terra e o Sol fez ela se curvar, a estrela está aqui, ó, atrás do Sol, mas você vê ela por causa dessa curva. Mas você acha que está aqui. Estudamos isso no segundo ano, quando a luz muda de meio. Mas aqui, sem mudar de meio, o campo gravitacional é que faz essa mudança, tá? A teoria da relatividade geral é uma generalização da teoria da relatividade restrita, mas vai além, levando em conta a aceleração dos corpos. Logo, a relatividade geral é válida para referenciais não inerciais, ou seja, aqueles que estão em aceleração, né? O referencial é acelerado e, então, não inercial. De acordo com a relatividade geral, grandes massas alteram a curvatura do espaço, produzindo a gravidade. Então, aí o campo gravitacional é devido a esse sistema que nós temos aí. Então, nós trabalhamos muito bem as duas teorias, falamos da teoria da relatividade geral e da restrita. Então, pessoal, olha bem, a relatividade, a teoria, nós trabalhamos aí, Galileu e Newton só trabalham até 10% da velocidade da luz no vácuo, que é 3 vezes 10 é a oitava, metro por segundo, né? E o que nós temos, na verdade, é o seguinte, a geral, ela vai trabalhar com campo gravitacional. É muito novo, não ter mais aulas sobre isso, explicar um pouco mais. Vamos falar do campo gravitacional. Vocês viram aí que nós vimos lá no segundo ano, que quando a luz, você está, por exemplo, dentro d'água e olha para um passarinho, você vê ele numa outra localização. Se você estiver na Terra olhando para dentro d'água, você olha para dentro d'água agora e vê um peixe, você vê em outra posição. Essa posição é porque o raio desviou. E o que faz desviar no vácuo, já que não tem mudança de meio? O campo gravitacional. O Sol é uma estrela grande, né? E ela consegue mudar a luz, desviar a luz. Então você consegue ver uma estrela que está atrás do Sol, na verdade, colocando em outra posição, do mesmo jeito que a gente viu lá. Quando falou de velocidade também, na hora de medir, a gente entende bem que Galileu e Newton, eles tinham a velocidade relativa apenas somando e diminuindo. Se você tivesse no mesmo sentido, diminuía, e tivesse sentidos opostos, somava. Einstein também pode trabalhar negócio de mesmo sentido e sentidos opostos, só que Einstein vem e traz aquela outra equação. E aquela equação serve tanto para baixa velocidade como para alta velocidade. Ela é muito mais precisa e ela leva em conta essa relação que tem do altíssima velocidade que a luz tem, coisa que Newton e Galileu não tinham como na época e não entendiam esse princípio. Então, eles não percebiam isso. Aí eles fizeram uma relação simples dos movimentos que nós temos, do jeito que nós estamos aqui com velocidades bem pequenas, tá? Então, lembrando que Einstein vem corrigir e melhorar isso aqui. Além da teoria restrita, temos a geral que trabalha os campos gravitacionais, que só há pouco tempo, um tempo bem pequeno, né, é que estão sendo detectados, coisa que Einstein até começou a duvidar que poderia ter existido, porque ele não conseguia perceber, mas não tinha tecnologia na época. Bom, lembrando então que a nossa aula continua.